Já que a gente falou de mudança de escala, a gente já pode falar aqui, explicar um fenômeno, falar uma curiosidade aqui, olha só. Todo mundo já utilizou aquele recurso do WhatsApp, que é justamente para a gente aumentar a velocidade do áudio, certo? A pessoa falou meio devagar, a gente coloca lá multiplicar para 1,5 vezes, 2 vezes. Esse mesmo recurso a gente tem também no YouTube, para a gente assistir os vídeos mais rápidos. Inclusive, eu acredito que tenha gente que esteja assistindo esses vídeos aqui na velocidade 2, o que para mim não é um problema, para mim o importante é assistir. Fato é, o que acontece? Acontece nesses casos aqui é o seguinte, justamente um efeito de que é uma mudança de escalas. Em termos práticos, em termos numéricos, o que o algoritmo tanto do YouTube quanto do WhatsApp fazem é o quê? É justamente aplicar essa mudança de escala do ponto de vista de multiplicação. Quando a gente está fazendo aqui, olha, quando eu escolho 2 vezes, na verdade o que eu estou escolhendo aqui, olha, eu tenho um x de t, eu estou escolhendo reproduzir, ao invés de escolher reproduzir x de t, reproduzir x de 2t, certo? Então, em termos práticos, o que vai acontecer? Imagina aqui o seguinte sinal, um sinal de voz, e o sinal de voz, a gente sabe que o sinal de voz é um sinal oscilatório, já que as nossas pregas vocais, que é o nome correto, né? Elas vibram, assim como uma corda de um violão, assim como uma pele de uma bateria, elas vibram gerando o som, né? Gerando a variação sonora. Então imaginemos que a gente tivesse um sinal assim, ó, certo? Vamos supor, cuja duração, vamos colocar valores mais fáceis aqui, ó. Aqui seria 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, certo? E aqui a amplitude. Bem, esse aqui seria o nosso sinal x de t inicial. Quando a gente escolhe a opção 2 vezes, o que na verdade a gente está querendo é quem? X de 2t. Então a gente já percebeu que o x de 2t, o que vai ocorrer? Vai ocorrer aqui, olha, uma compressão do meu sinal. Então esse sinal que variava de 0 até 4, ele na verdade ele vai variar de 0 até 2. Certo? Então aqui seria 1, aqui 2, aqui meio e aqui 1,5. Então o que a gente teria seria o seguinte sinal, a gente teria o sinal que, em termos de amplitude, ele mantém-se a mesma coisa. Então o que acontece aqui, a gente teria um sinal que fez isso daqui, ó. Teve esse comportamento aqui, ó. Certo? Qual que é o efeito prático disso daqui? O primeiro efeito prático disso daqui, e eu acredito que o desejado, é um áudio que você gastaria 4 segundos para ouvir, você vai gastar metade desse tempo, 2 segundos apenas. O segundo efeito prático disso é o seguinte, é que a pessoa fica com uma voz de esquilo igual do Alvin e os esquilos. Por que que isso acontece? Olha, perceba que o que ocorreu aqui, olha só. No meu círculo, o que eu tinha aqui, olha só, aqui, pegando por esse sinal aqui, olha, eu tinha uma oscilação a cada 2 segundos. Então, na verdade, eu tinha aqui, olha, 2 oscilações a cada 4 segundos. Então, uma oscilação a cada 2 segundos. Então, essa oscilação que eu tinha aqui, olha, era de meio Hz, certo? Quando eu passo para cá, o que aconteceu? Eu tive aqui, olha só, uma oscilação inteira em 1 segundo. Então, o que eu tive aqui, olha, é 1 Hz. Dobrou a frequência. Isso significa que é o seguinte, se a gente pegar o espectro audível, a gente tem aqui o seguinte, de 20 Hz, o ser humano consegue ouvir de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, a 20.000 kHz. Se a voz da pessoa, vou colocar um valor hipotético aqui, certo? Se a voz da pessoa, que a frequência média é em torno de 1000 Hz, quando a gente faz esse processo, em termos práticos, significa que a frequência média que a gente vai ouvir é uma frequência de 2000 Hz. Ou seja, a gente deixou essa voz bem mais aguda. Daí essa ideia de essa voz de esquilo. O que acontece é justamente nesse sentido. Porque quando a gente diminui, se a gente tivesse feito a operação contrária, x de 0,5t, você já deve ter visto em filmes, quando eles colocam a cena devagar, o que ocorre é que a voz ela vai ficar mais grave, porque as frequências mais graves, as frequências menores são mais graves, e as frequências maiores são mais agudas. Então, se a gente diminuísse a velocidade, ia acontecer aquele efeito de no. A voz ela vai ficando mais grave. Por quê? Porque a gente está fazendo com que a frequência desse sinal que a gente está ouvindo, na verdade, está diminuindo ou aumentando.